I'm excited that we are planning to come across to Brazil next year. E eu estou And I hope entusiasmado we get to meet many of you. de poder planejar, de estar no Brasil para o próximo ano e espero poder encontrar muitos de vocês. It's wonderful that we can have technology that we can use, but being in person is much better. E é maravilhoso poder usar a tecnologia, mas estar pessoalmente é muito melhor. But as the world begins to come out of this season of COVID, we face many challenges. Mas enfrentamos vários desafios à medida que o mundo começa a sair dessa pandemia de Covid. But we're also presented with many opportunities. Mas também temos muitas oportunidades. And we really need to reach people with the gospel. E precisamos levar o evangelho às pessoas. We need to be discipling people effectively. Precisamos estar discipulando-as. And we need to be extending the kingdom of God. E precisamos estar expandindo o reino de Deus. And that will take people rising up to be leaders in his kingdom. E isso vai necessitar que a gente esteja levantando líderes no reino. We need leaders who are surrendered to Jesus. Precisamos de líderes que estão rendidos ao Senhor Jesus. People who are devoted to him. Pessoas dedicadas, devotadas a Ele. Men and women who love God and love people. Homens e mulheres que amam a Deus e amam as pessoas. Men and women who are willing to be used for the sake of the kingdom. Homens e mulheres que estão dispostos a se deixarem ser usados por causa do reino, para o reino. Willing to be used to build his church. Desejosos de serem usados para edificar a igreja. And God is looking for people that are willing to be used. E Deus está buscando pessoas que desejam ser usadas. He's looking, we're told in 2 Chronicles 16 verse 9. E a gente vê em 2 Crônicas 16, 9. That he's looking over the earth to find those who've given themselves totally to him. Que ele procura ao redor da terra encontrar aqueles que estão totalmente dedicados a ele. And I want to talk about a little bit about what it looks like when we are given totally to him. E eu quero falar um pouco do que significa, como é estarmos totalmente devotados a ele. What kind of people we need to be for God to use us effectively in his kingdom. Que tipo de pessoas precisamos ser para que Deus nos use de maneira eficiente no reino, eficaz no reino? And there's 4 points I want to make. E tem 4 pontos que eu gostaria de falar hoje. The first point is that we need to be faithful. Precisamos ser fiéis. In 2 Timothy 2 verse 2. Em 2 Timóteo 2:2. Paul speaking to Timothy. Paulo falando para Timóteo. He says, "Those things you've heard me speak in the presence of many witnesses." E isso que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. And trust to reliable or faithful men who will be qualified to teach others. Confias a homens fiéis que também sejam capazes de ensiná-las a outros. Paul preached this message and many people heard it. Paulo pregava essa mensagem e muitas pessoas ouviram. But not everybody was faithful with the message. Mas nem todos eram fiéis à mensagem. Timothy was faithful. Timóteo era fiel. And so Paul could entrust his message to Timothy. Então Paulo pôde confiar a sua mensagem a Timóteo. And he said to Timothy, in turn, you find men that you can trust. E ele disse para Timóteo, até que você encontre homens que possa confiar. I want to give us an example of what it means to be faithful and trustworthy. E eu quero te dar um exemplo do que significa sermos
fiéis e confiáveis? I've been very blessed, and my family has two cars. My wife and I each have a car that we drive. E na minha família, nós somos abençoados e temos 2 carros que eu e minha esposa podemos dirigir. I have a good friend, and his family only has one car. E eu tenho um bom amigo que a família dele só tem um carro. And sometimes it's very difficult for them to transport the children and do work. It makes life very difficult for him. E às vezes é muito difícil ter que levar as crianças ir para trabalhar, a vida fica complicada para eles. So as I travel, for example, to Brazil, E quando eu viajo, por exemplo, para o Brasil, I will say to him, "Would you like to use my car while I'm in Brazil?" eu digo para ele, você gostaria de usar meu carro enquanto eu estou no Brasil? And so he borrows my car for the 3 weeks that I'm in Brazil. Então ele pega o meu carro pelas 3 semanas que eu estou no Brasil. And it's easy for me to lend my car to him. E é fácil para mim emprestar meu carro para ele. Because when he returns it to me, Porque quando ele me devolve o carro, it's cleaner than when I gave it to him. está mais limpo do que quando eu dei para ele. There's more fuel in it than when I lent it to him. Tem mais combustível no tanque do que quando eu entreguei para ele. He's a faithful and trustworthy man. E ele é um homem fiel e confiável. And God wants us to be faithful and trustworthy with what he's given us. E Deus quer que nós sejamos fiéis e confiáveis naquilo que recebemos dele. He wants us to be faithful with the message of the gospel. Ele quer que sejamos fiéis com a mensagem do evangelho. He entrusts the gospel to us and expects us to be faithful with sharing it to others. Ele confiou o evangelho a nós e nos espera que sejamos fiéis para compartilhar com outros. He expects us to be faithful with people. Ele espera que sejamos fiéis com as pessoas. He adds people to the church. He adds people to us. Ele acrescenta pessoas à igreja, ele acrescenta pessoas às nossas vidas. And people are the most precious thing to Jesus. E as pessoas são a coisa mais preciosa para Jesus. And he expects us to look after them in such a E way that it will honor him. E ele espera que nós cuidemos dessas pessoas de uma maneira que o honre. Are we trustworthy and faithful with the message and with the people? Temos sido confiáveis com a mensagem, com as pessoas? And are we trustworthy and faithful with the gifting that he's given us? E temos sido fiéis com os dons que ele tem nos dado? 1 Corinthians 12 and Romans 12 tells us each one of us has been gifted by the Spirit. 1 Coríntios 12 e Romanos 12 fala que cada um de nós recebeu um dom do Espírito. It's a deposit of himself that he's placed within us. É um depósito de si mesmo que ele colocou em nós. And we need to be faithful with that. E precisamos ser fiéis a isso. And if we are, a wonderful thing happens. E se formos, coisas maravilhosas acontecem. If we're faithful with our gifting. Se formos fiéis com os nossos dons. If we are faithful with people. Se formos fiéis com as pessoas. If we're faithful with the message. Se formos fiéis com a mensagem. God multiplies. Deus multiplica. The principle of the New Testament is that where there is faithfulness, there is fruitfulness. O princípio do Novo Testamento é que aonde há fidelidade, há fruto. When we see the parable of the talents in Matthew 25, quando lemos a parábola dos talentos em Mateus 25, the faithful servants are those who took what they were given and it increased. Os servos fiéis foram aqueles que pegaram o que receberam e aumentaram, ampliaram. And they were told, "Well done, good and faithful servant." E eles ouviram, muito bom, servos bons e fiéis. The third servant, o terceiro servo, he hid what he had. Ele escondeu o que tinha And he was told, "You are recebido. wicked and lazy."
e ouviu que era mau e preguiçoso. We need to be faithful, Precisamos ser fiéis to understand how precious the things are that God has entrusted to us. para entendermos quão preciosas são as coisas que Deus confiou a nós. When I was a young man, Quando eu era jovem, I understood that we were one body with many parts. eu compreendi que éramos corpo com muitos membros, But I didn't know what part of the body I was. mas eu não sabia que parte eu era. I wondered, what did I have to offer? E eu me perguntava, o que eu posso contribuir, oferecer? But I thought, I'm not very clever. E eu pensava, eu não sou muito esperto, I'm not very funny. não sou muito engraçado, I'm not very sporty. não sou esportista, I'm not very handsome. não sou muito bonito. I thought, I have nothing to offer. Eu não tenho nada para acrescentar, para oferecer. What part of the body must I be? Que parte do corpo eu posso ser? I decided I was the appendix. E eu decidi, então, que eu era o apêndice. Because nobody knows what the appendix is for. Porque ninguém sabe para que serve o apêndice. And when it gives you trouble, you just remove it. E quando ele causa algum problema, a gente só vai lá e arranca. I thought I had nothing to offer the Lord. E eu pensava que eu não tinha nada para oferecer. And so I became unfaithful Então eu me tornei infiel and unwilling to serve God with the gifts that I had. e sem vontade de servir a Deus com os dons que eu tinha. The truth is, I wasn't given great gifts. E a verdade é que eu não tinha recebido grandes dons. I was given a very little. Eu tinha recebido algo bem pequeno. But there came a day where I realized I had to bring the little. Mas chegou o dia que eu entendi que eu tinha que trazer esse pouco. Just like the young boy who brought his lunch to Jesus, and it was so little, but Jesus fed 5,000. Aquele garoto jovem que trouxe o seu lanchinho para Jesus e era tão pouco, mas Jesus alimentou 5.000. If you think you've got very little to offer, that's okay. Se você acha que tem muito pouco para oferecer, tudo bem. As long as you're willing to be faithful with that little. Contanto que você seja disposto a ser fiel com esse pouco. And as I was faithful with a little, God gave me more. E quando eu fui fiel com o pouco, Deus me deu mais. He began to entrust me with more people. E começou a confiar mais pessoas a mim. With greater influence. Com uma influência maior. With traveling around the world, working into churches. Viajando ao redor do mundo, trabalhando nas igrejas. To see many salvations and deliverances and signs and wonders. Vendo muitas salvações, libertações, sinais, milagres. Not because I was so gifted. Não porque eu era muito talentoso. But because I took my very little and said I will be faithful with it. Mas porque eu peguei esse pouquinho e disse, serei fiel com ele. We need to be faithful men and women. Nós precisamos ser homens e mulheres fiéis. Secondly, we need to be available. Segundo, precisamos estar disponíveis. Are we ready and willing to go wherever the Lord wants us? Estamos prontos para ir aonde o Senhor quiser que a gente vá? Or are we so concerned with our comfort and our convenience and our families and our jobs and our money? Ou estamos tão ocupados com o nosso conforto, conveniência, família, trabalho, dinheiro? Are we available to do what the Lord needs us to do? Estamos disponíveis para fazer o que o Senhor precisa que a gente faça? In Matthew 28, Jesus said, "Go into all the world and make Em Mateus disciples." 28, Jesus disse, ide por todo o mundo e façam discípulos. And that is a command. E esse é um mandamento.
But with the command comes a promise. E com o mandamento vem uma promessa. He says, go into, and then after that he says, and surely I am with you always to the very end of the age. E depois de ter dito isso, ele falou, certamente estarei convosco até o final dos tempos. If we want the presence of God, Se queremos a presença de Deus, if we want intimacy with Christ, se queremos intimidade com Cristo, we need to be where he is. precisamos estar onde Ele está. And too often Christians sit down and say, Lord, come to me. E com muita frequência os cristãos ficam sentados e dizem, Senhor, venha até mim. And we should be saying, Lord, I'll come to where you are. E deveríamos dizer, Senhor, eu vou aonde o Senhor está. I will be where you want me to be. Eu estarei aonde o Senhor quer que eu esteja. In Hebrews 11, verse 8, Em Hebreus 11, 8, we read about Abraham. nós lemos sobre Abraão, He left everything que deixou tudo para trás, without even knowing where he was going, sem saber para onde estava indo, because the Lord said go. porque o Senhor disse para ir. Isaiah is a hero of mine. Was that? Isaiah is a hero of mine. O Isaías é um herói para mim. In Isaiah chapter 6, where he meets Jesus in the temple, Em Isaías capítulo 6, aonde ele encontra a Jesus no templo, Jesus does a work in his heart. Jesus faz uma obra no seu coração. And then Isaiah hears a voice. E então Isaías ouve uma voz. Who will go for us? Quem irá por nós? Quem enviarei? Who shall we send? A quem enviarei? He doesn't know where. He doesn't know what the job is, but he says, here am I, send me. Ele não sabe onde nem o que era para fazer, mas ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Are we available to be sent by Jesus? Estamos disponíveis para sermos enviados por Jesus? He may send you to your next door neighbor. Ele pode te enviar para o vizinho, na porta ao lado. He may send you to your enemies. Ele pode te enviar para os seus inimigos. He may send you to another city. Pode te enviar para outra cidade. He may send you across the world. Pode te enviar ao redor do mundo. You may be in a meeting and he may send you to share a word of encouragement with somebody else in that same meeting. Ele pode te enviar num culto para ir lá compartilhar uma palavra de encorajamento a alguém. Are you available to speak, to pray, to prophesy? Você está disponível para falar, para orar, para profetizar? Are you available? Você está disponível? Or are you too busy with your own things? Ou você está muito ocupado com as suas próprias coisas? God is looking for available people. Deus está buscando pessoas disponíveis. I believe God uses available people more than he uses gifted people. Eu creio que Deus usa muito mais pessoas disponíveis do que pessoas talentosas. If you simply say, God, I'm here, use me, he will use you. Se você simplesmente disser, Deus, eu estou aqui, me usa, ele vai te usar. And he needs us because there's so much work to be done. E ele precisa de nós, porque tem tanto trabalho para ser feito. We're living among a dying, desperate generation. Nós estamos vivendo numa geração que está morrendo, desesperada. And if we don't go, E se nós não formos, what hope do they have? que esperança eles terão? Paul writes that in Romans. E Paulo escreve isso em Romanos. If we don't go and preach the gospel, how will they be saved? Se não formos e pregarmos o evangelho, como eles serão salvos? If we do not make ourselves available, Se how não is nos the world going to be changed? tornarmos disponíveis, como o mundo será transformado? The third thing that God is looking for in this new generation of leaders
E a terceira coisa que o Senhor está buscando nessa nova geração de líderes is people who are submissive, são pessoas que são submissas, obedientes, not people full of pride, não pessoas cheias de orgulho, not people fighting for position, pessoas que lutam por posições, not for independent people, não pessoas independentes, but people who can submit to one another, mas pessoas que podem se submeter umas às outras, just as they submit to the Lord Jesus. assim como se submetem ao Senhor Jesus. Paul says, I wish your attitude was like that of Christ Jesus. Paulo fala, eu gostaria que a atitude de vocês fosse igual à do Senhor Jesus Cristo. He writes that in Philippians chapter 2, Em Filipenses, capítulo 2, ele escreve isso. that Jesus was in very nature God. Que Jesus, tendo a mesma natureza, sendo Deus, He was God's equal, igual a Deus, and yet he chose to submit himself to the Father, ainda assim escolheu se submeter ao Pai and he became obedient to death, even death on a cross. e se tornou obediente até mesmo à morte de cruz. And then Scripture encourages us to submit to one another. E as Escrituras nos encorajam a nos submetermos uns aos outros, Out of a reverent fear for God. em submissão e temor a Deus. It's a theme that's mentioned many times in the New Testament. É um tema mencionado muitas vezes no Novo Testamento. Ephesians 5:21 tells us about submitting to one another. Efésios 5:21 fala de nos submetermos uns aos outros. 1 Peter 5:5 tells young men to submit to the older men, submit to the elders. 1 Pedro 5:5 fala aos jovens para se submeterem aos mais velhos, para que nós nos submetamos aos presbíteros. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. I don't want God opposing me. Eu não desejo que Deus se oponha a mim. We like to say, if God is for me, who can be against me? Gostamos de dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? But what if God was against me? Mas e se Deus estiver contra mim? I don't want God to be against me. Eu não quero que Deus esteja contra mim. I don't want God opposing me because I'm proud. Eu não quero Deus se opondo a mim porque eu sou orgulhoso. I want to be a submissive person, Eu quero ser uma pessoa submissa, obediente. to submit my heart and my life to others, Submeter minha vida, meu coração a outros, to the glory of God. para a glória de Deus. That goes against the ways of the world. E isso é contrário à forma do mundo, aos caminhos do mundo. It goes against the spirit of this age. Isso vai contra o espírito dessa era. It goes against the pride of man that wants to be first. Vai contra o orgulho do homem que deseja ser o primeiro, ter o primeiro lugar. But Jesus showed us a better way. Mas Jesus nos mostrou um caminho melhor. Our friend Will, who passed away last week, Nosso amigo William, que faleceu semana passada. 10 years ago, he came and he approached us. 10 anos atrás, ele chegou até nós, se aproximou de nós. At the time, he was leading a church, quite a big church. E naquela ocasião, ele já liderava uma grande igreja. He had ministered apostolically around the world. Ele já tinha ministrado de maneira apostólica ao redor do mundo. He had been serving God for many years. Já tinha servido a Deus por muitos anos. He was a man of some great influence and E ele great era gifting. homem de grande influência, um grande dom. And he came to us and he said, "The Lord has spoken to me. E ele chegou a nós e disse, o Senhor falou comigo. I feel I need to submit my life and my ministry and my church to Joshua Generation Church." E ele disse, eu entendi que eu preciso submeter minha vida, meu ministério e a igreja a Joshua Generation. I want to be a man
who's submitted to others. Eu quero ser um homem que está submisso a outros. That goes against so many people's thinking. E isso é contrário à maneira de tantas pessoas pensar. He wasn't striving to be more. Ele não estava lutando para alcançar mais, para ser mais. He was striving to be less. Ele estava lutando para ser menos. Not striving to do less. Não lutando para fazer menos. One of his, he used to have these little sayings. E ele tinha essas pequenas frases, ditados. And one of them was this. E uma delas era: Aim high, stay low. Carry on. He said, aim high, stay low, and glorify God. Ele dizia: almeje alto, mantenha-se humilhado, baixo e glorifique a Deus. And when he submitted to others, when he lowered himself, when he submitted his life and his ministry, e quando ele se colocou debaixo de outras pessoas e submeteu sua vida e seu ministério, ironically, he became more. Ironicamente, ele se tornou maior, mais. He received more grace. Ele recebeu mais graça. His marriage got stronger. O casamento dele se tornou mais forte. His family got stronger. A família dele se tornou mais forte. His ministry got stronger. O ministério se tornou mais forte. And his influence expanded. E a influência se expandiu. Because he wasn't striving for power. He was Porque trying to be a submissive man. Não estava lutando para alcançar poder, mas para se tornar um homem submisso. The final point I want to make about the nature of leaders. O ponto final que eu quero trazer, a natureza de líderes que Deus procura. We need to be teachable. Precisamos ser ensináveis. We need to be those who are constantly recognizing our mistakes and the things that we don't know. Precisamos ser aqueles que constantemente reconhecem os seus erros e a sua ignorância, aquilo que não sabem ainda. We need to submit our doctrine and our lives to others. Precisamos submeter nossas vidas e doutrinas aos outros. To have people speak into our lives and into our ministries and into our doctrine. Deixar que pessoas falem nas nossas vidas, nos nossos ministérios, nas nossas doutrinas. To acolhermos correção, disciplina. And that means, I was talking to a young man recently. E eu estava conversando com um jovem recentemente. He'd been causing division in one of our churches with his doctrine. Causando divisão numa das nossas igrejas com a sua doutrina. So I was speaking with him to try and help him and try and stop him causing division. Então eu estava conversando com ele para tentar ajudá-lo e fazer com que parasse de trazer divisão. And I said to him, I can only help you if you're teachable. E eu disse para ele, eu só posso te ajudar se você for ensinável. He said, I am teachable. E ele falou, eu sou ensinável. He said, if you can prove that I'm wrong, I'll change. Se você puder provar que eu estou errado, eu mudarei. I said, no, your heart is wrong. Eu falei, não, seu coração está errado. The Bible talks about a man being like a fortified city. A Bíblia fala de um homem sendo como uma cidade fortificada. And you're a fortified city with your opinions and your doctrine. E você é uma cidade fortificada com as suas opiniões e doutrinas. And you're saying, if I can defeat you, you'll change. E você está dizendo, se eu puder te derrotar, você vai mudar. That's not teachable. Isso não é ser ensinável. Teachable is inviting me in and saying, please, I want to see where I'm wrong. Ser ensinável é você chegar para mim, me convidar e pedir, por favor, me mostre, porque eu quero ver aonde eu estou errando.
In Acts 17, we read about the Bereans. Em Atos 17, a gente lê sobre os bereanos. And sometimes I hear people say, I'm a Berean. E algumas vezes eu escuto as pessoas se auto-intitulando como bereanos. Eu sou um bereano. I'm going to check the message against the word of God. I'm going to check that this is true. Eu vou conferir a mensagem com a palavra de Deus e vou checar se ela é verdadeira. But they missed the point. Mas eles erram. Acts tells us that the Bereans first received the message with joy. Porque Atos fala que os bereanos primeiro receberam com alegria a mensagem, a palavra. Then they looked at the scriptures. E então conferiram com as escrituras. Their hearts were open, they were teachable. O coração deles estava abertos, eles eram ensináveis. And some people said to me, but Mike, what you're saying is dangerous. E algumas pessoas dizem para mim, mas Mike, o que você está falando é perigoso. You're telling me to submit my doctrine to other people. Você está me dizendo para submeter a minha doutrina a outras pessoas? And to consider other people's understanding greater than my own. E considerar a compreensão de outras pessoas maior do que a minha? They say, isn't that dangerous? Isso não é perigoso? And the answer is yes, it's dangerous. E a resposta é sim, é perigoso. There's only one thing more dangerous. Só tem uma coisa que é mais perigosa do que isso. And that's not submitting your doctrine and your teaching and your life to other people. É não submeter a sua doutrina, o seu ensino e a sua vida a outra pessoa. I look at the Apostle Paul. Eu olho para o apóstolo Paulo, the man who planted all of these churches. o homem que plantou todas estas igrejas. He wrote a huge part of the New Testament. Ele escreveu uma enorme parte do Novo Testamento. Without him, we'd all be in trouble. Sem ele, a gente estaria em grandes apuros hoje. And yet Paul himself said, I went to Jerusalem and submitted my doctrine to the leaders. E ele fala, eu fui a Jerusalém e submeti minha doutrina aos outros líderes. Paul was able to be teachable. Paulo era capaz de ser ensinável. He said, I don't want to have run my race in vain. Porque ele falava, eu não quero correr a minha carreira em vão. And so his whole doctrine and his life and his ministry, he had it checked out by other men. Então, toda a sua doutrina, sua vida, seu ministério foi checada por outros homens. So if he can do it, why can't we? E se ele podia fazer isso, por que a gente não pode? If you've done more for the kingdom, if you've done more for the church than the Apostle Paul, maybe you've got an excuse. Se você já fez mais pela igreja, pelo reino do que o apóstolo Paulo, então talvez você tenha uma desculpa. But otherwise, follow his example. Mas de outra maneira, siga o seu exemplo. Do contrário, siga o seu exemplo. You know, the dangerous thing about living an unteachable life or a hidden life from others. O perigo de vivermos uma vida oculta, escondida de outras. It is possible that other people, that leaders can make mistakes and hurt us and lead us astray. That is possible. E é possível, como líderes, da gente cometer erro e afastarmos pessoas da igreja. Isso é possível. But Jeremiah 17, verse 9 tells us that our hearts are deceitful beyond anything else. Mas Jeremias 17, 9 diz que os nossos corações são mais enganosos do que qualquer outra coisa. Subjecting your life and your thinking to others may lead you astray. Então, submeter a sua vida a outras pessoas talvez possa te afastar. But relying on your own heart will definitely lead you astray. Mas confiar somente no seu próprio coração, com certeza vai te desviar, te afastar. But that's also why we need leaders to submit our lives to, who are men and women of character.
E é por isso que a gente precisa submeter as nossas vidas para homens e mulheres de caráter. We shouldn't be running after the people with the greatest anointing. Nós não deveríamos estar correndo atrás de pessoas com grande unção, But people who represent Jesus well to us. mas para aqueles que representam Jesus muito bem para nós, o caráter dele. I remember well the first time I met Jamé. Eu me lembro muito bem a primeira vez que conheci Jamé. We were invited by a mutual friend to speak at the same conference. Fomos convidados por um amigo em comum para falarmos na mesma conferência. To speak about the apostolic. E falarmos sobre o ministério apostólico. And on the very first session, 3 different men were put on the stage, and so we'll ask. The idea was to ask them questions about how the apostolic works. E na primeira sessão fomos colocados 3 pessoas diferentes e a ideia era que a gente fosse questionado a respeito do ministério apostólico e como funcionava. And I was thinking, oh no, this is going to be a disaster. E eu pensei, não, isso aqui vai ser um desastre. The 3 of us had never met, we had never spoken. Porque os 3 que estavam lá não se conheciam, não tinham nunca conversado. And I know how many different ideas there are out there and how many strange ideas there are about the apostolic. E eu sei quantas ideias diferentes e estranhas estão por aí a respeito do ministério apostólico. But then Jamé began to speak. Mas então Jamé começou a falar. And when he spoke, I felt the heart of Jesus. E quando ele falou, eu reconheci o coração de Jesus. I saw as he spoke how the men at that conference just hung on his words. E eu eu vi quando ele começou a falar que as pessoas que estavam naquela conferência começaram a absorver as palavras dele. And I saw the heart of a man who wasn't trying to promote himself, but had a deep love for Jesus and his church. E eu vi o coração de um homem que não estava buscando autopromoção, mas tinha um amor profundo por Jesus e pela igreja. And I thought, I have to get to know this man. E eu falei, eu preciso conhecer esse homem. I've had the privilege since to spend time, and we've become good friends. E eu tive o privilégio depois de passar algum tempo com ele, e nos tornamos bons amigos. And a number of others of you that I've got to know. E grupo de outros que eu conheci através dele. And within this movement of God that is meeting together now, I see a heart of leadership that isn't self-promoting, but wants to serve Jesus. E neste encontro, nesse grupo de líderes que desejam servir a Jesus, eu encontro homens que não estão buscando autopromoção, mas querem refletir o coração de Jesus. Having the privilege to meet and sit under the ministry of Humitian as well. E também ter o privilégio de sentar e ouvir o ministério do Jorge Humitian. It's been such a privilege to meet godly men who love the church. Tem sido um privilégio conhecer homens de Deus que amam a igreja. And I have learned a great deal. E tenho aprendido muito. And it's wonderful to experience leadership where it's a safe place where others can submit their lives and their doctrines and what they believe God is saying to them. E é maravilhoso experimentar um ambiente seguro de liderança, onde a gente pode submeter as nossas vidas, as nossas doutrinas e ver aonde Deus está nos levando. And I would encourage everybody who's listening, every one of you, to give yourself to be teachable, to learn as much as you can. E eu quero encorajar cada um que aqui está, que está nos ouvindo,
a ser ensinável e receber o máximo que você puder dos seus líderes. And for those already in leadership, E para aqueles que já estão na liderança, especially those with great influence. especialmente aqueles com grande influência. I see Wallace on the screen. It was such a privilege to come and get to spend some time with Wallace as well. And, Eu vejo o Wallace na tela e foi um tempo maravilhoso poder passar aí com vocês. But I want to encourage all of you that have a responsibility to look after others. E eu quero encorajar todos vocês que têm a responsabilidade de cuidar de outros. We never grow out of the need to be submissive and teachable. Can you say it again, please? We never grow out of a need to be submissive and teachable. What you mean, grow out of a need? We're never promoted above that need. Okay. The more influence we have, the more teachable we need to be. Ok. Nunca será o suficiente essa necessidade de sermos ensináveis. Quanto mais influência tivermos, mais ensináveis precisamos ser. It's so easy in our hearts to say, I'm the leader, you will be teachable. É muito fácil dizermos em nosso coração, eu sou o líder, vocês precisam ser ensináveis. But leaders need to be the most teachable of all. Mas os líderes precisam ser os mais ensináveis de todos. Leaders need to be the most submissive of all. Os líderes precisam ser os mais submissos de todos. Imagine, for example, Imagine, por exemplo, if a new believer in one of your churches went astray. Se um novo convertido de uma das suas igrejas se desviar, fell into sin or heresy. Cair em pecado ou heresia. It would be sad, but it would not create a crisis amongst the churches. Seria triste, mas não o suficiente para causar uma crise no meio da igreja. Imagine if Jamais fell into sin or heresy. Mas imaginem se o Jamais cair em pecado ou em heresia. How many people would be affected? Quantas pessoas seriam impactadas por isso? Can you see? The more influence we have, the more responsibility we have to be submissive and teachable. Quanto mais influência tivermos, mais responsabilidade temos de sermos submissos e ensináveis. We see this written in Ecclesiastes chapter 4 and verse 13. Vemos isso escrito em Eclesiastes 4:13. He says it's better to be a poor but wise youth Diz que é melhor foolish king. Ser um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo. A foolish king who no longer knows how to take warning. Um rei idoso e tolo que já não aceita a repreensão. This was written by Solomon. E isso foi escrito por Salomão, recognizing that he'd become an old but foolish king. Reconhecendo que se tornou um rei idoso e tolo. As a young man, he was wise. Quando jovem, ele era sábio. He'd been gifted by God with supernatural wisdom. Ele foi capacitado por Deus com uma sabedoria sobrenatural. But he says, I've become an old and foolish king. Mas ele diz, eu me tornei um rei idoso e tolo. Because I've forgotten how to listen to others. Porque eu esqueci como escutar a outros. We need to remain teachable. Precisamos permanecer ensináveis. No matter how wise we may think we are. Não importa quão sábios a gente pense que somos. No matter how long we've been serving Jesus. Não importa por quanto tempo a gente já está servindo Jesus. No matter how much theology we think we have. Não importa quanta teologia a gente pensa ter. We need to remain teachable. Precisamos permanecer ensináveis. And so this is the kind of man that God is looking for. Então esse é o
tipo de pessoas que Deus está buscando neste tempo, in this season, nesta estação, to build his church, para edificar sua igreja, to extend his kingdom. para expandir o seu reino. He's looking to raise a generation of men and women who will lead his people. Ele está buscando levantar uma geração de homens e mulheres que vai liderar o seu povo. The night seems to be getting darker. A noite, as trevas parecem estar se tornando mais densas. So we need men and women who will shine brighter than ever before. Nós precisamos, então, de homens e mulheres que vão brilhar como nunca antes. Those who are in leadership need to be living by example. Aqueles que estão em liderança precisam viver, por exemplo. And we need to be searching for the next generation. E precisamos estar procurando, buscando na próxima geração. And training the next generation. E treinando a próxima geração. And releasing the next generation. E liberando a próxima geração. We need to be working in team. Precisamos trabalhar em equipe, em time. And we need to represent Christ well. E precisamos de representar a Cristo bem. By remaining faithful, permanecendo fiel, available, disponível, submissive, em submissão, obediente and teachable. E ensinável. If that is who we are, se formos estas pessoas, we will see God working mightily through us. Veremos Deus trabalhando, operando poderosamente através de nós. For his glory. Para a sua própria glória. Amen.